Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o que eu faria se eu fosse começar no marketing digital do zero. Então eu estou aqui diretamente de São Paulo e vou compartilhar aqui um pouco da minha experiência, um pouco do que eu fiz lá atrás quando eu decidi mergulhar de cabeça nesse universo até chegar aqui hoje e ter a oportunidade de trabalhar em cidades diferentes. Hoje eu fico na ponte aérea entre São Paulo, Brasília, Salvador e outras cidades também do Brasil, a tocar hoje a minha agência, a produzir no digital e a participar de muitos projetos como palestrante, como professor, como instrutor. Enfim, vou falar um pouco do que eu fiz e do que eu faria se eu estivesse aí no seu lugar, que eu acredito que esteja aí um pouco nessa situação, meio que na dúvida, né? Eu quero entrar nesse mercado, mas não sei como, né? Qual caminho eu posso percorrer, que tipo de serviço eu posso fazer. Eu preciso saber tudo para entrar no marketing digital. Enfim, essas eram algumas dúvidas que eu ficava lá atrás quando eu decidi tomar essa atitude, né? Tomar coragem para poder entrar. Só para vocês terem uma ideia, eu sou publicitário de formação e eu fiquei na faculdade durante 5 anos e meio, quase 6 anos, na faculdade de publicidade lá em Salvador, na Universidade Católica. E a faculdade, ela dá todo um embasamento ao aluno, um embasamento teórico também, amplia a sua visão do mundo, mas é o dia a dia que vai dar a você conhecimento, que dá a você prática. Por que eu citei isso lá atrás da faculdade? Porque a minha maior frustração naquela época foi porque eu saí da faculdade e eu não sabia fazer um cartão de visitas. Então, se alguém precisasse de um publicitário, que era eu, e me pedisse para eu fazer um cartão de visitas, eu não sabia como eu fazer. E eu também não tinha um conhecimento que eu podia solicitar um designer para poder fazer esse cartão de visita e eu, como publicitário, pudesse coordenar essa estrutura para chegar no meu cliente. Então, foi algo que para mim pesou muito, foi muito frustrante e eu só vim melhorar isso quando eu saí de Salvador, fui para Brasília e entrei numa pós-graduação de marketing digital, que eu pude conhecer pessoas, conhecer professores que tinham caminhado o mesmo caminho que eu estava trilhando e começou a clarear para mim esses caminhos. E é por isso que eu gravei esse vídeo aqui, para poder tentar te ajudar nesse processo e fazer com que também a sua mente possa clarear e você sanar suas dúvidas e tomar decisões, tá bom? O que é que eu faria hoje se eu fosse entrar no marketing digital? Existem, vários caminhos para você entrar no marketing digital. Eu costumo dizer que o marketing digital ele parece um pouco com a medicina, quando a gente fala em ramificações de área. Então, a medicina você tem o ortopedista, o ginecologista, o cardiologista. Todas essas áreas são médicos que se formaram, tiveram a mesma base de formação, mas entraram em áreas que tinham mais relação com com as suas preferências. No marketing é a mesma coisa, só que no marketing você não precisa primeiramente fazer essa universidade toda. Se você fizer, vai ser melhor para você, porque você vai ter esse conhecimento, você vai adquirir muito mais estrutura para você poder pensar e ter visão de negócio. Mas você, mesmo com outra profissão, você pode trabalhar na área de marketing, desde quando você se dedique, você estude, você entenda do que você está fazendo. Como a gente está falando aqui de alguém que quer iniciar esse processo dentro desse universo, eu imagino que você vai escolher aqui uma área para você entrar e você vai se dedicar nisso, eu espero, Então, o que é que eu faria se eu estivesse no seu lugar? Primeiro, eu olharia para dentro de mim e fazia uma consulta do que eu tenho mais facilidade para fazer dentro desse segmento. Por exemplo, eu analisaria se eu tenho muita habilidade com escrita. Então, se eu escrevo bem, eu posso trabalhar criando anúncios e ajudando empresários a escrever o texto dos anúncios dele. Essa profissão chama copywriter. Então, eu posso ajudar empresários, ajudar empresas, ajudar designers a criar esse conteúdo, esse texto publicitário e disponibilizar isso para um conteúdo no Instagram,
um blog, né, um post em um blog, onde você consiga escrever ali sobre determinado tema. Isso facilitaria muito a vida de um profissional que precisa ter um blog, por exemplo. Isso facilitaria também profissionais que têm ali uma atividade voltada para a área de jornalismo, onde ele precisa criar muitos conteúdos em texto. Então, esse pode ser um caminho. Mas vamos supor que você tenha também uma outra habilidade e que seja uma habilidade de fotografia. Você tira boas fotos, você tem um bom olhar. Então você pode também trabalhar com isso, trabalhar com criação de conteúdo. Você pode começar tirando foto de alimentos, por exemplo, de comida, e você prestar serviço como freelancer para uma lanchonete, para uma padaria, para uma doceria, para uma confeitaria. Então essas são algumas possibilidades que eu faria se tivesse essas duas habilidades, certo? Então, copywriter, né, se eu tivesse habilidade com texto, e também fotógrafo se eu tivesse habilidade ali com câmera para poder fazer esse registro. Uma outra coisa que também eu faria era edição de vídeo. Eu tentaria isso. Por quê? Hoje, todos os conteúdos, todas as plataformas de conteúdos que a gente tem, são plataformas onde elas priorizam muito os conteúdos no formato de vídeo. O YouTube é prova disso. Então, boa parte dos produtores de conteúdo, das pessoas que gravam conteúdo, que gravam vídeo, eles precisam fazer uma edição mínima que seja no vídeo, um corte, uma edição, e isso dá um pouco de trabalho, e essas pessoas não querem perder tempo tendo esse trabalho. Então o que é que elas fazem? Elas acabam contratando pessoas só para fazer essa edição. Então você da sua casa pode pegar aplicativos, né? Eu vou deixar aqui na legenda um aplicativo que é muito famoso, chama CapCut. Se você não conhece ainda, você vai conhecer, só clicar no link aqui na legenda. O que é que esse aplicativo faz? Esse aplicativo é uma ilha de edição, como a gente chama, né? Nas grandes produtoras, que você pode ter no seu celular. Ele tem uma versão gratuita que você pode fazer toda a edição de um vídeo, como esse aqui que eu estou gravando, do seu celular, e enviar para o criador de conteúdo, para que ele publique no canal dele, para que ele publique no Instagram dele, e ele tenha uma aparência muito melhor, né, com o público dele. Então você pode começar por isso, fazendo esse tipo de serviço. Outro serviço também que você pode entrar aqui, eu faria, criaria anúncios pela internet. Então eu aprenderia sobre anúncios na internet, né, o que a gente conhece hoje como tráfego pago. Então existem alguns canais que são canais básicos hoje, são canais muito importantes que praticamente todas as empresas que fazem anúncio utilizam. Uma delas é o Google e a outra é o Instagram, Facebook. Então eu aprenderia algo dessas plataformas para que eu pudesse oferecer esse tipo de serviço. Esse serviço de tráfego pago, ele exige mais conhecimento de você, ele vai exigir dedicação de você, mas você pode aprender aí da sua casa e você começar a oferecer serviço, por exemplo, para o seu vizinho que tem um comércio, para sua prima que tem uma doceria ou uma padaria, entendeu? Para o amigo de seu pai que é dentista, ou para a amiga da sua mãe que tem algum tipo de comércio. Enfim, eu faria isso e começaria a apresentar o meu serviço para esses profissionais. Para quê? Para que eu pudesse aprender na prática o que eu estou estudando, certo? E também eu cobraria um preço muito atrativo para que eu começasse a colocar dinheiro no meu bolso. Então esse seria um caminho, com certeza, que eu iria seguir, certo? Eu aprenderia tráfego pago de uma forma que eu pudesse gerar, né, receita para alguém, para que eu pudesse ser remunerado. Outro caminho que eu faria, criação de landing pages. Landing pages são páginas estilo site que têm objetivos únicos. O objetivo de levar alguém a entrar em contato com a equipe de uma clínica, por exemplo, pelo WhatsApp, ou vender um determinado produto. Aí você pode me perguntar, pô, Alan, eu não sou programador, eu não entendo nada sobre isso. Gente, tem milhares de vídeos ensinando aqui como você criar landing page, quais são os tipos de plataforma que existem para você criar esse tipo de material. Inclusive eu vou gravar um vídeo exclusivo falando sobre landing pages, sobre como criar landing pages, enfim. Então eu iria por esse caminho também, certo? Por quê? Porque hoje
praticamente qualquer profissional que queira fazer um anúncio no Google, ele precisa ter um site. Uma landing page, ela substitui um site de uma forma muito tranquila. Um profissional ele pode substituir um site por uma landing page, que é uma página bem específica. Então, se você cria esse tipo de conteúdo, de produto, você consegue vender esse produto e fazer dinheiro de uma forma muito rápida. E existem plataformas que já entregam templates prontos para você, para que você possa entrar aí e começar a trabalhar. Obviamente, como você está aprendendo, eu sugiro que você cobre um preço atrativo, que fique bom para o seu cliente, para ele confiar em você, e que fique bom para você, para que você construa um portfólio em relação a isso, certo? Outra coisa que eu aprenderia independente se eu for entrar em qualquer uma dessas áreas que eu citei aqui até agora. Eu aprenderia sobre inteligência artificial. Alan, como assim inteligência artificial? Existe um aplicativo, né, dois aplicativos, aliás, um chama ChatGPT e o outro chama Gemini. Escreve-se Gemini. Todos esses dois aplicativos podem lhe ajudar a você a fazer praticamente qualquer coisa que você precisar dentro do digital. Então, se você der um comando para ele, pedindo para ele te ajudar a criar um roteiro para um vídeo do seu cliente, ele te ajuda a criar um roteiro. Se você der um comando para ele, pedir para ele te ajudar a criar o texto de um site que você está criando para o seu cliente, ele vai te ajudar a criar o texto. Ou seja, olhe quanta coisa você pode fazer apenas usando essa inteligência ao seu favor. Então aqui a gente já falou sobre trabalhar como copywriter, né, como redator, se você tem habilidade de escrita, trabalhar como editor de vídeo. Então vou usar a minha habilidade como edição e o aplicativo aqui que eu já citei, que é o CapCut. Trabalhar como fotógrafo, então eu tenho uma habilidade, eu tenho um celular que tem uma câmera legal, eu posso tirar fotos de doceria, de confeitaria, entendeu? De restaurantes, para poder postar essas fotos no Instagram. Posso trabalhar também como gestor de tráfego, posso trabalhar fazendo anúncios online para ajudar essas empresas a alcançarem mais pessoas. Posso trabalhar construindo landing pages, né? Então eu posso usar a minha habilidade para construir sites e landing pages para poder entregar esse produto para o cliente. Eu também posso trabalhar como criador de conteúdo. Sou uma pessoa que tem muitas ideias. Eu consigo criar no meu post do meu Instagram, post com muita facilidade. Então, o que é que você pode fazer com isso? Você pode oferecer esse serviço a uma determinada empresa, a um determinado profissional liberal, a um médico, a um advogado que está precisando desse tipo de assessoria, a um contador que precisa criar conteúdo para postar na internet, mas não tem tempo para poder fazer isso. Pense bem, pessoal, tem muita gente que tem muito conteúdo para poder passar, porém, porque às vezes eles não passam? Porque ele não tem tempo para fazer, ele está preso no operacional dele. Então, para você suprir essa necessidade dessas pessoas, você oferece esse tipo de serviço. Olha, eu estou começando agora, estou começando a fazer o meu trabalho agora e eu vejo que você tem um potencial muito grande para falar com a sua audiência. Eu acompanhei o seu Instagram e eu estou vendo que a última publicação que você fez foi em agosto de 2020. Você não quer que eu cuide do seu Instagram? Entendeu? Fala você, primeira pessoa, você não quer que eu cuide do seu Instagram? Então a gente pode acertar um valor mensal, você me paga e eu faço as publicações recorrentes para vocês. Então é uma forma também de você entrar nesse cenário, entender as necessidades deles, os problemas que existem, entendeu? E que você pode resolver isso. E você sabe qual é o melhor disso tudo? Você pode resolver isso de qualquer lugar de onde você estiver. Você pode criar um site e o seu cliente está em outra cidade e você entregar para ele. Você pode criar conteúdo para o seu cliente e ele morar em outro país, por exemplo, e você entregar para ele. Você pode criar anúncios para o seu cliente e ele pode estar em outra parte do país e você consegue fazer para ele. Enfim, então a barreira geográfica não é um empecilho para que você consiga fazer essa entrega desse conteúdo e começar a entrar nesse mercado e também a faturar, começar a ganhar ali os seus primeiros pagamentos, começar a construir a sua história, ganhar experiência com isso e quem sabe no futuro você pode estar sendo bem remunerado. Aí se você quiser empreender, você pode tocar a sua própria empresa. Enfim, são oportunidades que esse mercado digital ele oferece e se você se dedicar, com certeza você vai ter aí um futuro muito promissor. Agora, acho que o recado melhor que eu poderia passar aqui nesse vídeo é o seguinte,
de nada adianta também você ficar até agora assistindo esse vídeo, prestar atenção em tudo, fazer as anotações em tudo, se você não pôr em prática nenhuma dessas ações que eu acabei de falar aqui. Se você não pôr em prática, com certeza você não vai começar. Então, como qualquer outra coisa na vida, o que vai fazer com que você saia do lugar onde você está para dar o próximo passo é você ter a coragem de começar. Então, o que é que eu sugiro para você? Que você comece, ponha em prática, assista esse vídeo, se você quiser assista mais vezes, assista ele de forma pausada, assista ele de forma mais lenta, vá pausando, entendeu? Vá refletindo, e se isso fizer sentido para você, põe em prática, né? Coloque em prática o que você está fazendo, vê você tem mais habilidades para fazer nesse mercado. Como eu falei, eu citei aqui algumas das funções que tem no marketing digital, mas existem outras funções que você pode começar a trabalhar, mas essas funções são as funções que eu enxergo com maior facilidade para você começar. Então são funções que não exigem para você muitos recursos tecnológicos, né? Se você tem um celular que tira uma foto minimamente boa, você pode criar vídeos, você pode tirar fotos. Isso vai depender muito do seu olhar, de como você, né, enxerga o mundo e você registra as coisas para deixar os objetos que você tirar uma foto mais interessante, entendeu? Se você quiser trabalhar com anúncios, você não precisa fazer muitas coisas, apenas o que você precisa é ter um computador com a conexão da internet e você ter contas de anúncios nas plataformas de anúncios. Obviamente que você vai precisar ter esse conhecimento, né, para você poder criar uma campanha e poder oferecer para o seu cliente. Enfim, então tudo que eu falei aqui são oportunidades e caminhos que são totalmente factíveis para você poder começar nessa jornada. Então, eu comecei lá atrás fazendo conteúdo. Então, eu não tinha tanta experiência que eu tenho hoje, mas eu comecei fazendo conteúdo. Eu fazia o conteúdo, eu criava o conteúdo e eu fazia o designer do conteúdo. Eu descobri um site que ele me dava já o template pronto. Esse site chama-se FreePic. Até hoje ele existe, então você pode pegar vários templates prontos e aí você consegue adaptar. Você não precisa criar do zero. Eu vou deixar também aqui no link da descrição. Então, eu comecei fazendo isso e fui evoluindo e fui vendo que eu mais tinha facilidade de fazer, tinha mais facilidade de entregar também, aquilo que também estava fazendo mais sentido para mim naquela época. E hoje eu tenho uma visão muito boa de todos esses caminhos que se correlacionam, né? A gente fala que existem caminhos separados, mas eles estão ali se relacionando a todo momento, tá certo? Então, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Então, mais uma vez, eu sugiro que você dê o primeiro passo, comece, porque é um caminho muito promissor. Essa área é uma área que está crescendo cada vez mais no Brasil e no mundo. Cada vez mais vai ser necessário ter profissionais dentro desse mercado. E se você quiser se tornar um deles, a hora é agora, basta você começar. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir a você aqui que deixe seu joinha no vídeo. Se você gostou também do canal, se você quer acompanhar mais conteúdos como esse também, se inscreva no canal. Eu tenho certeza que a gente vai ter aí uma jornada muito boa. Até a próxima e valeu, bora produzir!